Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o Risac, um fundo que tem aqui um mandato bem extenso, bem amplo, ele consegue trabalhar diversas operações. É um fundo que caiu no gosto do investidor, um dos poucos fundos que ainda está com ágil. Atualmente a cotação está se segurando. Vou comentar um pouquinho se essa cotação finalmente vai ceder. E além disso eu vou mostrar aqui para vocês que o fundo fez uma emissão recente, fez alocações e mudou bastante de um mês para o outro. Ele fez novas alocações, diversas alocações, inclusive em novas operações que passaram a ser as maiores operações do fundo. Então é importante para quem é cotista ou para quem quer ser cotista acompanhar essa movimentação. Então vamos lá. Como eu disse aqui, o fundo consegue trabalhar em vários nichos. Ele tem uma taxa atual de 1,25 e uma taxa de performance de 15% acima do CDI. Taxas caras, mas é o preço que tem sido cobrado para você ter aí fundos do agronegócio, do agrosetor, né? Então ele está pagando aqui um dividendo bem atrativo, né, anualizado. O valor de mercado está na casa dos R$ 94,65 e o valor patrimonial R$ 92,50. Então, como eu disse, um dos poucos fundos que ainda mantém ágil. O último dividendo, 1,20. Porcentagem alocada 87,1, então ele alocou parte dos recursos da emissão, ainda não alocou tudo. 29 ativos, spread médio, então CDI mais 4,1. Então isso aqui também está trazendo atratividade ao fundo, né? Ele está aqui alocado junto ao CDI, tem pago bem, uma liquidez aqui de mais de 3,5 milhões, então super tranquilo. Aqui a gente consegue ver o posicionamento atual do fundo. Então, ao final de fevereiro, como eu já falei acima, ele tinha ali alocado 87% do seu patrimônio. Essas alocações foram em que? Aquisição do CRI ProSoluto 4, tanto sênior e mezanino, aquisição do CRI Galeria Sênior e mezanino, em Romeo Equity, aquisição do CRI Norsk, que é uma operação em infraestrutura, e o aumento da exposição do CRI Alegra Pacaembu. Tá? Então aqui a gente consegue ver as operações. Primeira crítica, como todo fundo do RISA, a gente vê um relatório um pouco mais pobre. Ele poderia ser melhor, tanto nas informações quanto na didática. Eu acho que eles tratam aqui em alguns pontos de uma forma muito técnica, e o investidor que é novo ou o investidor que não está tão acostumado com o relatório, porque ele trata aqui alguns termos e lá no final tem um índice, mas são termos um pouco diferentes do usual no mercado. Então eles poderiam trazer uma didática maior e também clareza. Por exemplo, essas operações eu vou mostrar abaixo para vocês. Elas se tornaram as principais operações do fundo. Então ele poderia colocar aqui já quanto representa do PL, já colocar aqui um racional dessa operação. Lá no fundo tem, mas lá no final do relatório, perdão, tem, mas é muito sucinto. Ele poderia aqui explicar mais para a gente. Olha, essa operação vai entrar aqui no núcleo de gestão de real estate, que eu gostaria de aumentar por causa disso, disso, disso. Essa operação se enquadra aqui no racional do fundo por causa disso, disso, disso. Tem essas garantias, entendeu? Colocar um pouco mais para trazer um pouco mais de luz sobre esses temas. Lembrando que não é um fundo ruim, longe disso, é um fundo muito interessante que vem pagando bem, tem aqui sido resiliente num período de crise, mas como um todo a Risa poderia melhorar. Lembrando que eu julgo ela como uma das melhores gestoras para investir no agro. Você vê entrevistas dos gestores, eles demonstram ter muito conhecimento e realmente têm, né, os fundos deles são interessantes realmente no agro, mas a comunicação ainda é falha, eles poderiam melhorar. Mas sabe onde a comunicação não é falha? No grupo do Telegram do canal. Quem está lá se comunica muito bem, a gente se ajuda. Lembrando que está aqui na descrição e no comentário fixado. E por que eu estou falando isso? Chegando em 1.000 inscritos, então estou te pedindo a inscrição, eu vou divulgar lá no Telegram um guia, uma apostila para ser ali um ponto inicial, um ponto de partida para você que é investidor iniciante, entender um pouco mais sobre os fundos imobiliários e conseguir acompanhar aqui melhor os vídeos, usufruir melhor dos vídeos. Lembrando que são 2 vídeos por dia. Vai ser completamente de graça, batendo a meta eu já vou liberar. Então aqui é bem interessante, a gente consegue ver os núcleos de gestão que ele tem, certo? A alocação-alvo e a porcentagem atual do PL. Então o que eu fiz? Aqui a gente tem o relatório do mês passado, eu peguei essa porcentagem aqui,
dos núcleos e anotei aqui para a gente para ficar mais fácil. Então, a gente consegue ver, allocation é basicamente o caixa dele. Então, ele subiu, naturalmente, porque ainda não terminou ali de alocar. Renda fixa, ele já alocou um pouquinho mais. Direct Lending, que são CRIs mais corporativos. Eu vou passar por todos esses núcleos abaixo, tá, pessoal? Ele aumentou. Real Estate, ele também aumentou. Securitização, caiu um pouquinho. O agro, ele continua aqui sem investir nesse momento. E o infra, ele aumentou um pouquinho. O infra é essa Norsk aqui. Então, bem interessante. Ele tem aqui uma meta, um alvo. Então, o infra passou um pouquinho, mas daqui a pouco ele começa a colocar aqui o pezinho no agronegócio. E todos esses percentuais vão, obviamente, se ajeitando, até porque aqui está muito discrepante, mas a emissão acabou de acontecer. Então isso aqui é muito interessante para a gente acompanhar mês a mês. Se ele colocasse aqui uma tabelinha do mês passado, ficaria interessante, né? Aí a gente sempre conseguiria comparar o mês atual e o mês anterior, e assim a gente iria acompanhando. Mas se ele não colocar, tudo bem, eu vou trazer aqui para vocês todos os meses. Seguindo, taxas do fundo CDI mais 4,3 e IPCA mais 10,5. Lembrando que ele está bem dividido aqui entre CDI e IPCA. Ele comenta abaixo, aqui, ó, que eles mantêm a visão positiva para uma maior alocação em papéis com CDI, seguido por IPCA, que é o que ele vem fazendo. Então, 55 em CDI, 43 IPCA, tem muito pouquinho aqui em pré-fixado. O portfólio segue aproveitando plenamente seu carrego, com capturas pontuais de ganho de capital em operações de venda ou de recebimentos de ganhos extraordinários em alguns momentos. Dessa forma, o fundo permanecerá com carrego e rendimentos aderentes ao seu retorno-alvo. Aqui, muito importante, todos os ativos continuam adimplentes em suas obrigações. Chegamos finalmente aos ativos. Então, como a gente viu lá em cima, Prosoluto passou a ser a maior posição. Uma posição bem mais high grade. Então, achei interessante esse movimento. Um momento difícil, um momento que o CDI está muito alto. Se você aperta muito, ele tem aqui algumas operações mais caras. Deixa eu localizá-las para vocês. Então, por exemplo, aqui ó, um CDI mais 7,7. Essa taxa é bem apertada. Não, ele preferiu colocar um CDI mais 2 como a primeira posição. Então, bem interessante. Ele não quis colocar aqui um CDI mais 8, pensando simplesmente só no rendimento. É um momento também de você colocar ali um zagueiro no time, ser um pouquinho mais defensivo. Cria Alegre Pacaembu já é uma taxa um pouco mais puxada, mas a gente sabe que o Pacaembu já está ali indo para o final das obras, então tem um pouco mais de segurança. Aí ele colocou aqui um IPCA mais 10,58, já é um pouco mais, né, high yield, né, uma taxa um pouquinho mais puxada, não é um ultra high yield, mas é um high yield. E eu destaquei para vocês aqui a porcentagem do PL, como eu disse, olha, duas viraram as maiores posições e uma outra virou a sexta maior posição. Ele tem que colocar isso lá em cima para a gente, ele tem que descrever um pouquinho melhor. Aqui é mezanino, uma taxa puxada, uma taxa bem alta, mas bem pouquinho do PL, então tudo bem. Aqui abaixo, finalmente, ele traz um pouquinho das operações para a gente, mas basicamente de uma forma muito sucinta. Aqui tem as garantias, né, e os riscos, mas ele poderia colocar isso aqui de uma forma mais didática, uma forma mais clara, uma forma que atraísse mais o cotista para entender sobre os riscos do fundo. E aqui ele coloca um pouquinho mais também sobre as duas últimas operações. E como eu combinei com vocês, eu vou comentar um pouquinho aqui dos núcleos de gestão para quem é cotista e não entende muito bem, ou para quem quer ser cotista. Então, allocation, responsável pela alocação do fundo, entre outros núcleos, quanto pela gestão do caixa, basicamente um caixa. Renda fixa, seu universo de cobertura engloba todas as emissões de CRIs que possuam um mercado secundário líquido. Direct Lending realiza operações de crédito corporativo junto a empresas de médio e grande porte. Securitização, responsável pelos ativos que envolvam recebíveis pulverizados e operações estruturadas. Agronegócio, aí é bem didático, né? Venture Debt, focado em operações de crédito para empresas de tecnologia, muitas vezes com retorno atrelado ao crescimento da própria companhia, como se fosse aqui investir numa startup, entendeu? Para quem não entendeu. E Real Estate realiza operações no setor imobiliário. Então aqui a gente vai vendo uma graduação, digamos, do mais seguro para o mais arriscado, e temos o Real Estate. Então, como eu disse, é um fundo muito amplo, ele consegue investir em muitas teses. Aqui ele traz para a gente também as teses para os ativos, então fechamento de spread, ativos que eles querem negociar no futuro próximo, compressão de taxa, ativos que eles querem
negociar no futuro próximo, se tiver uma diminuição na remuneração requerida. Carrego, que eles querem carregar, mas se tiver uma oportunidade eles vendem. Até o vencimento, eles querem carregar e não vender. Bridge, operações onde pode haver o pré-pagamento do devedor. Então eles já estão de olho nisso. Então é bem interessante e tudo isso que eu falei para vocês, eles trazem aqui nos gráficos. Então, por exemplo, Bridge, que eu acabei de citar para vocês, eles têm aqui uma fatiazinha. Cadê? Aqui, 17%. Então, eles têm aqui 17% do portfólio que pode ser que o devedor faça o pré-pagamento. Para carrego, com certeza, mais 22%. Carrego até o vencimento, que esse aqui, se surgir a oportunidade, ele pode vender. Até o vencimento, quase 50%. Então, aqui é uma parte mais defensiva da carteira. Isso é interessante. Talvez essa parte final aqui, ele pudesse colocar lá para cima, para a pessoa ler e logo depois ter o gráfico. Ficaria mais fácil. Mas aí são só ajustes. E se eles não fizerem e vocês me acompanharem, mês a mês eu vou trazendo para vocês. Beleza, pessoal? Se vocês gostaram, então deixa o like, se inscreve. Lembrando, grupo do Telegram, descrição e primeiro comentário fixado. Valeu!